A aula de hoje, então, como falei para vocês, vai ser a parte de grandezas do movimento circular. Ela vai ser rápida, não vai ser nada muito demorada. E ela fala o seguinte, né? Quando a gente pensa em grandezas do movimento circular, né, a gente está tratando fenômenos nos quais a gente vê quase todos os dias, tá? Como, por exemplo, um relógio, né? Ele tem um movimento aí, um movimento circular. Todos os seus ponteiros têm que dar uma volta completa nesse espaço aí, nessa região do relógio. Nós podemos também ter rodas gigantes, né, muito conhecidas ao longo dos anos, ao longo dos diversos lugares do mundo. Tá? Essa aqui foi em Paris. Nós podemos pensar também no movimento de uma roda de bicicleta, e aí tem alguns fenômenos bacanas que depende da configuração de LEDs que você coloca na roda e depende da velocidade, você pode colocar imagens, né? Se essa velocidade aumenta, pode trocar de imagens. Nós temos também brincadeiras de criança, que trata-se de movimento circular. Tá? Mas o que de fato seria esse movimento circular uniforme? O que a gente chama desse movimento circular uniforme? Bom, para isso vamos definir o que é o movimento circular. O movimento circular é todo movimento que está associado a uma trajetória circular. Tá? Então, algo que se move em torno de uma circunferência, e não de um círculo, de uma circunferência. Pode ser uma volta completa, como na roda gigante, ou pode ser, por exemplo, um automóvel que entra em uma curva, né, e durante esse movimento ele está fazendo uma trajetória circular, tá? Uma trajetória, uma circunferência. Mas além disso, o Dom fala movimento circular uniforme. Nós vimos que o movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade ela é sempre constante. Então, para o movimento circular uniforme, nós vamos ter também a velocidade constante. Tá? Então, a partir desses dois termos, né, que ele escreve um movimento circular, nós vamos estudar este movimento. Bom, mas para estudar este movimento, nós vamos ter que analisar algumas grandezas específicas desse movimento, né, do movimento circular. Note que esse movimento circular, como a gente pode observar aqui nessa roda gigante, é um movimento caracterizado sempre por uma volta, né, de um certo ponto. Se a gente destacar esse ponto aqui, por exemplo, né, ao longo do tempo, esse ponto vai se movimentar e em um certo ponto, em certo momento, ele vai passar pelo mesmo ponto que ele iniciou. Então nós temos uma periodicidade, né, um movimento que se repete ao longo do tempo. E a partir dessa condição, nós definimos algumas grandezas especiais, que a gente chama de grandezas periódicas, porque elas repetem ao longo do espaço. Entre elas é o período, a frequência, o deslocamento angular e a velocidade angular. Então nós vamos falar sobre essas 4 grandezas. Tá? A primeira que nós vamos falar, e ela é bem simples, corresponde ao período. O que seria o período? Se a gente observar essa roda gigante aqui se movimentando, nós podemos sentar próximo a ela e contar qual é o tempo, ou melhor, medir qual é o tempo que essa roda gigante gasta para esse ponto aqui mover-se ao longo da sua circunferência e voltar pela posição inicial. Ou seja, nós podemos medir o tempo necessário para que essa roda gigante ela complete uma volta ou um ciclo. Tá? Esse tempo que nós estamos medindo, né, corresponde à unidade do Sistema Internacional segundos, ele corresponde ao nosso período. Tá? Então, o período é o tempo necessário para completar uma volta ou um ciclo em dado sistema. Nesse caso, aqui, o sistema analisado é a roda gigante. Bom, qual que seria a próxima grandeza? A próxima grandeza é a frequência. A frequência corresponde ao invés de nós contarmos o tempo necessário para uma volta, vamos imaginar que a gente vai sentado novamente no banquinho próximo a essa roda gigante e vamos marcar quantas voltas essa roda gigante dá em um certo intervalo de tempo. Por exemplo, né, vamos medir aí sentado, nós estamos com tempo,
vamos medir quantas voltas essa roda gigante dá em uma hora, por exemplo. Ah, ela deu 60 voltas em uma hora. Significa, então, que ela gasta um tempo de 1 minuto para cada volta. Então, nós conseguimos, a partir desses dados, né, o período, que é o tempo gasto por uma volta, e também uma grandeza que é chamada de frequência. E essa frequência é o número de voltas ou ciclos realizados em uma unidade de tempo. Tá? Note, então, que a frequência ela é um verso do período. Período é o tempo gasto por uma volta e a frequência é o número de voltas ou número de ciclos por unidade de tempo. No Sistema Internacional de Medidas, unidade de tempo é segundo, unidade de frequência é 1/segundo. E a gente chama isso de 1/segundo de Hertz. Tá? Hertz é o número, é a frequência de movimentos por unidade de tempo. Tá? Então nós temos essas duas grandezas, que uma está relacionada com a outra, período e frequência. A próxima grandeza, que é o deslocamento, né? O deslocamento angular, ele está relacionado de alguma forma, né, que a gente vai ver ao longo não dessa aula, mas da próxima aula, que está relacionado com o movimento linear. Vamos pensar o seguinte, nós temos o movimento dessa roda gigante pode ser descrito através dessa circunferência aqui. Esse raio R aqui corresponde ao raio desse centro até a extremidade dessa roda gigante. Este pontinho em preto significa que é uma cabine dessa roda gigante. Tá? Então nós temos uma cabine. Eu coloquei aqui o movimento inverso, tá? Mas não tem problema. Né? Vamos imaginar que ao longo do tempo, esse pontinho preto aí, ele se moveu ao longo dessa circunferência. E ele foi até este ponto aqui. Tá? Então ele se moveu em relação a este ponto inicial. Note que essa distância também, que eu estou destacando com o cursor, ela também é o raio. Tá? E se a gente analisar em relação a ângulo, nós temos um ângulo aqui na parte interna que a gente chama de delta-θ, onde esse ângulo aqui é o deslocamento angular. Tá? O deslocamento angular corresponde a este ângulo dado aqui. Porém, né, até o momento, nós sempre falamos em ângulos, em graus. No deslocamento angular, nós vamos usar o conceito de radianos. Então, o deslocamento angular é o ângulo entre a posição inicial e a posição final, tá? E no Sistema Internacional de Medidas, nós vamos utilizar o radianos. Lembrando que um radiano corresponde a 180 graus. Π sobre 2 corresponde a 90 graus. E a partir daí nós conseguimos calcular qualquer ângulo em radianos através de uma regrinha de 3. Tá? Essa variação do ângulo aqui é o nosso deslocamento angular. Já o que a gente destaca aqui, que corresponde a esse arco dessa circunferência, é o que a gente chama de deslocamento linear. Se vocês lembram lá da matemática, existe uma relação entre Δθ e ΔS. Né? ΔS é igual ao raio vezes Δθ. Nós vamos utilizar esses conceitos no próximo tópico, quando a gente tentar associar as grandezas angulares com as grandezas lineares. Bom, mas a partir desse Δθ, a gente pode também pensar na velocidade angular. Como assim? Se a gente lembrar, lá quando a gente estava estudando o movimento linear, velocidade linear é o quê? Era o deslocamento linear, ΔS, sobre um intervalo de tempo. Então é a taxa, velocidade linear, era a taxa na qual a posição mudava com o tempo, a posição linear. Agora, quando a gente está falando de Δθ, seria o quê? A taxa na qual o ângulo muda com o tempo. Bom, se a gente está falando então sobre uma taxa em um intervalo de tempo, para a gente encontrar a tal velocidade angular, nós temos que pensar que esse deslocamento aqui durou um certo intervalo de tempo. Né? Então a gente tem, por exemplo, como um dongo aqui se movimentando nessa roda, a gente pode marcar sua velocidade constante. Tá? E essa velocidade angular, vai estar associado ao ângulo, né, sobre o intervalo de tempo. Tá? Então nós podemos definir a velocidade angular como Δθ sobre ΔT. Como
a velocidade angular tem unidade, o delta θ, o deslocamento angular tem unidade de radianos e delta t de segundos, a velocidade angular vai ter unidade de radianos por segundo. Tá? Então essa é a unidade. Radianos por segundo é a unidade de ômega. Bom, galera, então seria essa parte aí relacionados às grandezas do movimento circular que estão na página 20 até a página 23. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, então, por favor, abrem a apostila na página 24, por favor. Bom, na página 24, nós temos o seguinte, ó. Nós temos algumas atividades e ele fala o seguinte. Primeiro, pensando no significado da palavra período, responda as questões propostas. Letra A. Qual é o período de rotação da Terra em segundos? Letra B. Qual é o período do ponteiro dos minutos de um relógio em minutos? Letra C. Qual é o período de gestação de uma mulher em semanas? Bom, cada uma dessas três grandezas aí, né, ou melhor, dessas três alternativas, está relacionadas a períodos. E note o seguinte, a primeira delas, rotação da Terra em segundos. Nós sabemos que a Terra gasta 24 horas para executar uma volta completa em torno do seu eixo. Logo, 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, o resultado desse período seria 24 vezes 60 vezes 60. Tá? Então, a gente teria um valor de translação. De rotação. O meu aqui está de rotação, Lili. De vocês está translação? Ó. Bom, se for de translação, nós temos que lembrar, então, é bem próximo, né? De rotação seria, nós sabemos que é 24 horas, já de translação, nós sabemos que a Terra gasta 365 dias e 6 horas para completar uma volta completa em torno do Sol. Então, este período seria o quê? 365 vezes 24 horas de cada dia, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. E nós teríamos uma resposta gigante. Tá? Todas as outras alternativas também estão relacionadas dessa forma. Então depois vocês podem calcular esses valores, que é bem simples. Tá? O número 2 aí é uma relação aí simplesmente da rotação por minuto e do Hertz. A Ana já fez a conta? Poxa. De Hertz, então depois vocês podem dar uma lida, que é bem simples. Vamos para o número 3. Tá? O número 3 é legalzinho. O número 3 fala o seguinte: a respeito dos conceitos de frequência e período, responda as questões a seguir. Letra A. Período e frequência são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E diretamente proporcionais, note o seguinte, né? Grandezas proporcionais significa se a gente aumentar uma grandeza, a gente aumenta a outra grandeza. Tá? Nesse caso aí, elas não são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Né? Deixa eu explicar aqui, eu vou colocar aqui um slide em branco. Então, olha só.
que seria diretamente proporcional? Diretamente proporcional seria todas as grandezas que são do tipo, por exemplo, A igual... Não, um A ficou legal. Vou colocar aqui Y igual a AX. Por quê? Este A aqui, vamos imaginar que este A aqui corresponde a um valor de 3. Significa que se a gente aumentar o X em duas grandezas, o que vai acontecer com Y? Também vai aumentar em duas grandezas. Tá? Ah, como assim? Olha só. Nós vamos colocar os valores de X aqui e os valores de Y. Primeiro valor de X, 1. 1 vezes 3, 3. Próximo, vamos dobrar o valor de X, 2. 3 vezes 2, 6. Então, se eu dobrei a quantidade aqui, ó, também aconteceu o quê? O dobro de Y. Isso aqui que é diretamente proporcional. O que é inversamente proporcional? Por exemplo, é Y igual a 3 sobre X. Tá? Então, aqui eu tenho os valores de X e os valores de Y. Se eu coloco o valor de X igual a 1, vai ficar Y igual a 3 dividido por 1, que é 3. Agora eu vou aumentar duas vezes, então eu vou dobrar o X, vai para 2. O que vai acontecer com Y? Se eu coloco aqui o X2, vai ficar 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, daqui para cá houve o quê? Uma divisão por 2. Isso daqui é indiretamente ou inversamente proporcional. Tá? E se vocês lembrarem que a relação de frequência e período que eu coloquei no chat é F igual a 1 sobre T, que é idêntico a essa equação. Logo, né, período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Jéssica, Lili. Ótimo. Bom, vamos para B, então. Qual é a constante de proporcionalidade entre essas grandezas? O que é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, corresponde a esse número 3 aqui. Ó. Tá? Nesse caso aqui, da frequência do período, corresponde ao número 1. Tá? Corresponde ao número 1. Letra C. O que acontece com a frequência de um fenômeno quando seu período duplica? Se são inversamente proporcionais, nós vimos aqui que se a gente duplica o x, nós dividimos o y por 2. E a mesma coisa que vai acontecer aqui com a frequência. Se a gente aumenta a frequência em duas vezes, ou melhor, se a gente aumenta o período em duas vezes, o que vai acontecer com a frequência? A frequência vai cair ou reduzir pela metade. Tá? Então seria letra C. Letra D. O que acontece com o período de um fenômeno quando sua frequência fica dividida por 3? Agora, se a frequência ela passa de f para 3f's, o que vai acontecer com o período? Bom, se a frequência ela é aumentada em 3 vezes, é isso? Dividida por 3. Não, então está errado aqui. Ó. Se a frequência ela passa agora a ser 1/3 do seu valor, o que acontece com o período? Bom, basta jogar aqui na equação. Letra A é inversamente proporcional, Ana. Se a gente substituir aqui o f por f sobre 3, a gente vai ver aqui que o período ele vai aumentar em 3 vezes. Tá? Letra E. O que acontece com o período de um fenômeno quando a frequência tem uma redução de 80%? Tá?
Então, nós temos uma redução de 80% da frequência, que acontece com o período. Tá? Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Período era T sobre 1 sobre F. Se o período ele passou a ser, né, a 0,8%, né, 80%, houve uma redução de 80%, significa que... Opa, está trocado aqui de novo. Significa, então, que a frequência final corresponde a 0,2 da frequência anterior. E isso daqui é igual a 0,2 vezes 1 sobre t. 0,2 corresponde a quê? 2 dividido por 10 vezes 1 sobre t. Tá? Isso daqui nós podemos colocar, se vocês lembram, né, dessa relação aqui, A sobre B dividido por C sobre D. Para resolver isso daqui, a gente mantém a primeira e multiplica por inverso da segunda, né? Então, este A sobre B corresponde a 1 sobre T. E essa inversão aqui, D sobre C, corresponde a 2 sobre 10. Logo, nós temos que isso daqui pode ser reescrito como sendo 1 sobre T vezes 10 dividido por 2, tá? Ou seja, nosso período ele aumentou em 5 vezes. Bom, pensando no gráfico, né, vocês lembram como que é o gráfico de uma função como essa daqui? Y igual a 1 sobre x? Vocês estudaram o gráfico dessa função? Em algum momento? Pessoal, vocês estudaram? Não? Então vocês vão ter que aceitar que o gráfico dessa função y sobre x, que também é o gráfico da função frequência e do período, onde a gente vai colocar aqui período e aqui frequência, é uma coisa como essa daqui. Tá? Essa é a função da frequência versus período. Tá? Então, vou pedir que vocês aceitem essa equação. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo, então. Número 4. Jéssica, se preocupa com a aula, não, porque depois eu vou colocar toda essa aula lá no YouTube. Então você pode assisti-la novamente a qualquer horário, a qualquer momento, tá bom?
Bom, número 4. Nós temos o seguinte, ó. Um corpo realiza um movimento circular uniforme, executa 1.200 voltas em 2 minutos. Determine, letra A, o período do movimento em segundos. Então eu queria saber o período. Como que nós definimos período? Nós definimos período é o número, ou melhor, é o tempo gasto para uma volta. Se nós temos 1.200 voltas em 2 minutos, logo nós temos que pensar o seguinte, ó, ele quer em segundos, não quer? Então esse 2 minutos corresponde a 2 vezes 60 segundos, que corresponde a 120 segundos. Significa que em 120 segundos ele dá 1.200 voltas. Quantas voltas ele dá? Ou melhor, qual é o tempo gasto para uma volta? É fácil de calcular, né? Por quê? Nós vamos ter que o período vai ser, então, o número o tempo gasto, né, por uma volta, para todas as voltas, 120 segundos, dividido por número de voltas nesse intervalo. Se a gente faz essa divisão, a gente vai ter um valor que é 1 sobre 10, que é igual a 0,1 segundos. Significa que para cada volta ele gasta 0,1 segundos. Então este aqui é o período, T igual a 0,1 segundo. Bom, letra B. A frequência do movimento em hertz. Então, a frequência. Nós vimos que frequência é 1 sobre T. Então, isso vai ser 1 sobre 0,1. Se a gente faz essa conta, isso aqui vai dar uma frequência de 10 Hz. Letra C, a velocidade angular do corpo. Bom, essa letra C a gente tem que ter um pouquinho de maldade. Por quê? Frequência, ou melhor, velocidade angular é o tempo, ômega, é o número, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Mas isso daqui, por movimento circular uniforme, isso daqui é uma constante. Então significa que a velocidade total, por todo movimento, pode ser descrita simplesmente por um movimento apenas em um círculo, em um movimento apenas, em um ciclo, que é o deslocamento total aqui vai igual a 2π. E quanto tempo ele gasta para sair desse ponto, fazer este movimento aqui e retornar para este ponto? Ele gasta o intervalo de tempo, que é o período, que é 0,1 segundo. Logo, ômega ele é igual a 2π dividido por t. Olha só, mais uma equação aqui para a velocidade angular. Velocidade angular é 2π dividido por período. Isso daqui para o movimento circular uniforme, tá? Então, se a gente faz essa conta, ômega vai ser 2π dividido por 0,1. Então, ômega vai ser igual, deixa eu colocar o resultado aqui de cara, vai ser igual a 20π. 20π. Bom, galera, alguma dúvida nesse exercício?
Não? Posso apagar? Ótimo. Bom, então vamos para o número 5. Galera, eu estou sendo um pouco rápido, né? Porque vocês podem assistir isso no YouTube depois, então qualquer dúvida vocês podem lá dar uma olhada. Número 5 fala o seguinte: uma pessoa corre em um parque que tem uma pista circular de raio 2. Então nós temos uma pista circular de raio R, onde esse R é igual a 2 km. Ela demora 20 minutos para percorrer 1/4 da pista. Então, olha só, ela vai gastar 1/4, eu vou dividir isso daqui em 4 partes. Então, ela gasta 20 minutos para percorrer este espaço aqui. Então, ΔT dela corresponde a 20 minutos. Determine. Letra A. O deslocamento da pessoa em metros. Então, ele quer saber quanto vale o deslocamento. O deslocamento é nosso S. Quanto vale esse deslocamento S? Bom, este S, vocês concordarem comigo, ele corresponde a essa região aqui que eu estou destacando em rosa. Esse aqui é o meu S. E vocês lembram lá na matemática que este S ele corresponde a este arco, a esse pedaço de arco, e este S, matematicamente falando, ele é igual ao raio vezes o deslocamento angular Δθ. Tá? E o deslocamento angular nesse caso, como ele dá uma volta, essa pessoa dá uma volta, não dá uma volta, na verdade ela faz simplesmente 1/4, este 1/4 aqui é este ângulo aqui que é de 90 graus. Logo, este S é igual ao raio, que é 2 km, então é 2 vezes 10 a terceira, vezes este ângulo que é 2π. Tá? Calculando aqui, nós temos que este resultado vai dar 4 vezes 10 a 3 vezes π metros. Se a gente substituir o valor de π por 3,14, o valor de S vai dar um valor de... tem um erro aqui. Esse 90 graus não é π, 2π, é π sobre 2. Π sobre 2, tá? Coloquei errado. Π sobre 2. Então, isso daqui vai dar π vezes 10 a 3. Se a gente substituir π por 3,14, isso aqui vai dar o valor de 3.140 metros. Tá? Letra B. O período do movimento em segundos. Então, quanto vale o período deste movimento? Como que a gente vai encontrar? Bom, se em 1/4 como que ele colocou aqui? 1/4 da pista. Ela gasta 20 minutos, ou seja, em segundos, isso corresponde a 20 vezes 60, que é 1.200 segundos. Quanto tempo ela vai gastar para uma volta da pista? Vai gastar X. Logo, X vai ser igual, né? Simplesmente multiplicar cruzado aqui, X vai ser igual a
1.200 segundos vezes 4. X, portanto, vai dar um valor de 4.800 segundos. Quem é esse X? Esse X é o período. Período é igual a 4.800 segundos. Tudo bem, galera? Bom, pessoal, então aqui eu vou finalizar a gravação aqui. Então a gravação da nossa aula vai ser até essa parte.